Olá, queridos ouvintes, nós estamos aqui. A pergunta que a gente quer deixar com vocês para refletir e para a gente explorar nesse vídeo é: o que será que esse momento de dor, o que será que esse momento complicado que eu estou passando, o que ele quer me ensinar? Nós queremos fazer esses comentários com vocês para nós aprendermos mais e vermos de que forma nós podemos sairmos dessa situação ressignificados e com aprendizados. O primeiro grande exemplo que a gente pode citar é que mesmo Jesus, quando ele esteve aqui na Terra, ele passou por momentos de dor, ele passou por momentos de dificuldade e ele clama ao Pai, até mesmo ali no Jardim do Getsemane, reconhecendo o momento que ele iria viver, ele ora ao Pai e diz assim: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas contudo, Pai, que seja feito a sua vontade. O que a gente aprende com este momento de Jesus? Que reconhecer que nós estamos passando por um momento difícil, por um momento de dificuldade, não nos torna pessoas inferiores ou indignas de falar com o Pai. Mas isso sim mostra que nós estamos conscientes daquele momento que nós estamos vivendo, e esse é o primeiro passo para a gente encontrar ali uma resposta para aquilo que a gente está passando, que muitas pessoas vão falar que pode ser a cura para aquele sofrimento, pode ser a solução para o problema, pode ser aquele momento em que você vai conseguir sair desse labirinto que você está. Então, se a gente pode trazer o primeiro direcionamento para a sua vida é que reconhecer é totalmente diferente de você ignorar. Não finja que ela não exista. Ao contrário, reconhecer que você está sofrendo já é um passo para que você se aproxime de Deus e entender que a dor, ela pode ser sim um grande professor. Em Romanos, por exemplo, nós encontramos lá no capítulo 5, no verso 3 e 4, nós lemos bem assim: não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Entender que esse momento para você, ele pode conduzir a caminho de aproximação a Deus e pode até servir de aprendizado, faz com que você ressignifique essa situação complicada que você está passando. Então, se eu posso fazer um convite para você, é que você relembre algum momento difícil que você passou. Aquele momento onde que você saiu dali de forma diferente. Pode ser ele ter se tornado uma pessoa mais paciente, uma pessoa mais tolerante, uma pessoa que sabe se comportar, se passar pela mesma situação com outras pessoas, pode orientar. E é justamente isso que a dor faz. Ela nos molda, ela não permite que a gente saia daquela situação da mesma forma quando nós iniciamos. E acredito que o mais interessante quando nós estamos passando por isso é justamente entender o que Deus ele quer nos ensinar com esse feito na nossa vida. Eu acho que a gente só vai conseguir encontrar essa resposta se a gente for buscar abrigo e consolo em Deus no momento da dor. Porque é muito comum nós pensarmos, quando nós passamos por dificuldade, que Deus nos abandonou, que Deus nos esqueceu, que estamos relegados à nossa própria sorte aqui neste mundo. Só que Deus, ele nunca nos abandonou. Ele não nos abandona e nem nos abandonará. Nós precisamos buscar encontrar esse consolo, esse conforto em Deus. E um texto muito bonito aí que eu posso citar para vocês está lá em 2 Coríntios, no seu capítulo 1, no versículo 3 ao 4, diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Achar que nós estamos abandonados é comum, mas quando nós buscamos consolo em Deus, a primeira resposta que nós já temos pela própria Bíblia Sagrada é que, ao sermos consolados, estamos sendo preparados para consolar outros com a mesma consolação que nós recebemos da parte de Deus. Aquele momento que você passa em oração, aquele momento que você passa fazendo a leitura da Bíblia, aquele momento que você tem comunhão com os outros irmãos, comentando e refletindo sobre a palavra de Deus, são momentos em que você está sendo estruturado e alicerçado
para que você possa ajudar a estruturar e alicerçar outros irmãos na fé. Então, por isso é tão importante que no momento da dor você não se afaste de Deus. Que no momento da dor você não se dissocie da sua fé em Deus. Porque senão, quando você se dissocia da fé de Cristo, como você será aperfeiçoado, como a Mônica falou, como você será moldado para que você possa então chegar a realizar as obras que foram ditas aqui, que é consolar a outros, ajudar a outros. E a gente tem que entender também que esse momento que nós estamos passando é sempre para um propósito maior. Se a gente pega, por exemplo, a história de José, a gente percebe que ele foi vendido por seus irmãos, em toda aquela tragédia ali de inveja, ele vendido como escravo, mas o propósito final a gente encontra lá no final, quando aquilo acontece, que Deus usou toda aquela situação para que, por meio da vida de José, ele conseguisse salvar os seus, sua família e todo um país. Olhando assim, parece que foi algo simples, algo rápido, né? Mas a gente sabe que foi um processo. E nós precisamos entender que se nós não nos submetermos ao processo de Deus, nós não vamos chegar ao final, que é cumprir o propósito. Entender que como todas as coisas elas vão traduzir ao fim o projeto e o desígnio de Deus, torna a dizer, não se afaste da sua fé. Não se afaste de Deus no momento da dor. Como que essa pessoa desse que está ouvindo a gente, ela pode transformar essa dor em algo positivo? Será que tem como a gente, nesse momento complicado que a gente muitas vezes a gente passa, a gente consegue fazer isso? Diz que o mal dessa vida é a comparação, porque se você olha para frente, tem alguém melhor do que você. Se você olha para trás, tem alguém pior. Então, nesse momento, o que a pessoa deveria fazer era olhar para trás e ver aqueles que estão numa situação pior e buscar ajudar e consolar aos outros, porque aí ela vai pegar a experiência dela, vai conseguir motivar, auxiliar, vai conseguir às vezes até mesmo munir essa pessoa de uma palavra para que ela possa seguir, para que ela possa avançar. E aquela pessoa que está lá atrás está olhando para frente, está vendo aquela pessoa e dizendo assim, nossa, ele está melhor do que eu, vou ouvi-lo, vou buscar entender, vou buscar praticar aquilo que ele está falando. Creio que seja essa a melhor forma, a melhor maneira de transformar esse algo tão difícil em algo positivo. E acaba cumprindo a própria palavra de Deus, quando a gente leu lá em Coríntios, sobre a consolação que nós recebemos da parte de Deus, nós vamos consolar os nossos irmãos. Passando por todos esses itens, encontrando esse propósito na vida, como olhar para a situação e tentar tirar, além da experiência, o que ela quer gerar em mim de aprendizado, eu percebo, Deise, que a dor, ela pode ser um aliado para o nosso crescimento, tanto pessoal como espiritual também. E lembrando que nós temos um versículo que está lá em Romanos, no capítulo 8, no verso 28, que diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, se você está passando por essa situação que você acha complicada agora e não está entendendo, lembre-se dessa passagem: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados de acordo com o seu propósito. Então, se você está passando por um momento difícil, saiba que você não está sozinho, que Deus tem um propósito muito maior e que nada foge do controle de Deus. Tem um hino na harpa cristã que ele fala, né, que os mais belos hinos e poesias, eles foram escritos em tribulações. Hoje, nós somos consolados com o consolo que alguém recebeu de Deus lá atrás. Então, que você possa ser essa pessoa que, a partir de hoje, vai se permitir passar por esse processo, passar por esse crivo de Deus, passar pelo moinho, passar pela prensa, passar pela olaria e ser amanhã depois alguém que vai dar testemunho de que realmente todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Em outra versão diz que todas as coisas concorrem entre si para o bem daqueles que amam a Deus. Lembrando ainda da nossa infância, quando a gente ouvia programas de rádio, e tinha um pastor que ele sempre falava assim, que as lutas, elas são bênçãos disfarçadas. Essa dor, amanhã depois, ela vai ser o seu testemunho. Essa dificuldade, amanhã depois, vai ser o motivo da glorificação do nome de Deus. A porta que hoje você vê que ela está fechada, amanhã ela vai ser uma porta aberta e você vai glorificar a Deus por isso. Acredito que realmente seja a perseverança agora nesse momento difícil. Quando você não vê saída, quando você não vê esperança, quando você não encontra mais um horizonte diante de seus olhos, é crer que o Senhor, ele continua aí juntamente com você, mesmo
no vale da sombra da morte, você não temerá mal algum, porque o Senhor, Ele está contigo. A deixa estava finalizando aqui, mas eu vou fazer mais um adendo. Que se tiver muito difícil para tentar entender todo esse propósito, acho que o caminho mais rápido é a oração e falar com Deus. Sim. Porque se você não entender esse propósito, fica complicado você viver isso aqui que a gente está falando. Busque a Deus em oração, se estiver, né, nessa circunstância, e peça a Ele orientação para que você consiga enxergar o que Deus quer falar com você. E olha, tenho certeza que haverá manifestação, seja por meio da palavra de Deus, um louvor, uma pregação, Deus vai responder essa oração. Você estará atento à forma como Deus vai falar com você, mas haverá resposta sim, porque a Bíblia fala que quando a gente chega a Deus, Ele também vai chegar a nós. Fique com essa mensagem, se fez sentido para você, se faz sentido para alguma pessoa que está passando por um momento difícil, né, Deise? O que mais tem hoje são momentos difíceis, não tá fácil para ninguém. Se você quer ser essa luz, esse refrigério que a gente está falando aqui, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Você também pode curtir, se inscrever aqui no canal e nos assistir nos nossos próximos vídeos. A gente espera vocês ansiosamente. Tchau, tchau, ouvintes! Tchau!